Bom dia, oitavo. Como estão? Plans and predictions for the future. Ou seja, são planos e predições para o futuro. Como é que você fala que vai fazer uma coisa no futuro, certo? Tem diversas maneiras. Então vamos dar uma olhada aqui. Então o que ele diz aqui para nós? The future is uncertain. Ou seja, o futuro é incerto. We know the past. Conhecemos o passado. And the present. E o presente. We are 100% sure about the past. Temos 100% de certeza sobre o passado. And the present. E o presente. But we can't be 100% sure about the future. Não podemos, porém, estar 100% ou 100% sure, certos sobre o futuro. In English, there are several ways to talk about the future. Em inglês existem diversas, several maneiras, ways, to talk about the future, de falar do futuro. This page is an introduction to the most important ones. Esta página é uma introdução às formas mais importantes de se falar sobre o futuro em língua inglesa. Então vamos começar com o mais básico de todos, o Simple Future with Will, ou seja, o futuro simples com will. O que é esse will? É o auxiliar, certo? É o verbo auxiliar. Eles também existem na língua portuguesa, só que o uso deles no inglês é um pouco mais diferente. O inglês depende mais dos verbos auxiliares, ao meu ver, do que os verbos da língua portuguesa, tá? Então vamos ver aqui, ó. O que é o Simple Future ou futuro simples? It is a prediction or simple statement of fact about the future. O que é isso? É uma predição ou uma afirmação simples de um fato sobre o futuro. Então vamos ver aqui exemplo de frase com o auxiliar will, auxiliar de futuro. The sun will rise at 6:30 tomorrow. O que temos aqui? Que o sol will. Esse will indica que o verbo que está próximo dele, tá? O verbo principal, no caso aqui, rise. O will indica que esse verbo está no tempo futuro, certo? Ele está dizendo aqui que o sol vai levantar ou que o sol vai nascer às 6:30 amanhã. Em português, se você quiser usar o futuro simples, você diria: o sol se levantará, o sol se erguerá, o sol nascerá amanhã às 6:30. Mas muitas vezes nós usamos uma forma composta. A gente diz que ele vai nascer, que ele vai levantar, que ele vai surgir, etc. A gente costuma usar essas formas compostas, mais do que o futuro simples. Para o caso prático, os dois jeitos funcionam. Mas aqui o will é especificamente essa forma onde você faz o próprio verbo se transformar na língua portuguesa. O verbo ir, então ele irá. Na própria palavra do verbo ir, você coloca o sufixo a com um acento agudo e você mudou o verbo. Já no inglês, para que isso aconteça, para que o verbo vá para o futuro simples, você precisa desse will. Então eu gosto de brincar dizendo que esse will é uma espécie de máquina do tempo. Ele manda o verbo principal da frase para o tempo futuro, certo? Se eu quisesse colocar isso aqui no presente, era só eu deixar esse will aqui fora da frase e colocar um S aqui no rise, viraria rises. Então você estaria falando do sun diretamente, que é um ele, um it. Então seria uma terceira pessoa do singular. Aí o verbo levaria S, O sol levanta às 6:30. Aí tinha que tirar também o tomorrow, Ou poderia deixar. Mas no caso, como é futuro, a gente precisa do will. Outro exemplo. If you help me, I will help you. Aqui é uma troca de favores, Se você help me, se você ajudar a mim, se você me ajudar, I will help you. Então aqui, se você me ajudar, eu te ajudarei. O help é o verbo ajudar, socorrer alguém. Quando você coloca o will perto dele, você está dizendo que essa ajuda é no futuro. Então, ajudarei, certo? Então, esse é o futuro simples com o will, tá? Porém, ele não é o único futuro simples. Você tem logo aqui embaixo outro futuro simples, só que agora é com o auxílio dessas duas palavrinhas aqui, going
to. Se você traduzir literalmente, o que nem sempre é uma boa ideia, você vai estar dizendo que está indo, né, indo para alguma coisa no futuro. Então vamos ver o que diz aqui. Ó. Em comparação, o futuro com o will é um fato simples sobre o futuro, né? Uma simples afirmação ou predição sobre um fato no futuro. O going to é um pouquinho diferente. It is used to talk about intentions. Ele é usado para falar sobre intenção. Então, o will é uma coisa que meio que independe da tua vontade. Ele não envolve muito o teu plano, é uma coisa que acontecerá. Por exemplo, a frase sobre o sol nascerá, certo? Se você me ajudar, eu ajudarei você, é uma consequência, né? Então, esse aqui ele tem a ver com intenção, é uma coisa que você quer fazer, planejando fazer. We use going to when we want to talk about a plan for the future. Nós usamos going to quando queremos falar sobre um plano para o futuro. We use going to when we want to make a prediction based on evidence we can see now. Então, é uma predição para futuro baseada em uma evidência que podemos ver agora. Então, aqui tem dois exemplos dos estilos de uso aqui do going to. Esse que é um plano para o futuro e esse que é uma predição do futuro baseada no que você vê agora no presente. Então, vejamos as duas frases. We are going to buy a new car next month. Esse aqui é um claro planejamento. Nós estamos o quê? Going to. Estamos indo fazer o quê? Comprar um novo carro próximo mês. Então, nós estamos indo comprar? Fica estranho. Parece que você está se movimentando agora para ir comprar o carro. E é um plano para o futuro. Então, nós compraremos. É uma maneira muito mais simples de você entender e se torna também esse futuro simples do português, né? Comprar, compraremos. Não a forma composta, vamos comprar, né? A outra. I'm going to work in a bank when I leave school. O que acontece aqui? Ó? Essa é uma predição baseada no presente da pessoa que disse. I'm going to work. Então, eu vou fazer o quê? Trabalhar. Ó. O going to leva esse work aqui, que é o verbo trabalhar, para o futuro. Então, eu trabalharei, ou então eu irei trabalhar em um banco quando eu deixar a escola. É o plano que essa pessoa tem para quando terminar os estudos, trabalhar num banco. Outro uso aqui do futuro. Arrangements, ou seja, um arranjo, um acerto que você faz, certo? É também um planejamento. Ó. Something that has been arranged, planned with other people. Ou seja, é uma combinação que você fez com outra pessoa, né? Alguma coisa que foi arranjada, combinada, planejada com outras pessoas. An arrangement is a plan for the future. Então, um arranjo é um plano para o futuro. That you have already thought about and discussed with someone else. Então, um arranjo é um plano para o futuro que você já, certo? Already, já pensou a respeito e discutiu com mais alguém. Então, é um plano com outra pessoa. Vejamos aqui os exemplos. I'm meeting my mother at the airport tomorrow. O que acontece aqui? Isso aqui é uma forma que pode nos confundir, porque aparentemente, né, ele está usando o presente aqui. Ó. I'm meeting. I am, eu estou. Meeting, encontrando my mother at the airport tomorrow. Estou encontrando minha mãe no aeroporto amanhã. Como é que eu estou encontrando se é amanhã? Não deveria ser encontrarei? Vou encontrar? Aqui é o jeito que você usa o arrangement, né? Quando você diz I'm meeting, você está, na verdade, se referindo a futuro, dizendo que é um plano que você vai fazer, um plano que você tem com a sua mãe. Existem outras formas de usar também. Por exemplo, eu já vi muitas vezes em filme, série, a pessoa dizer assim, I'm driving. Ou seja, estou dirigindo. Só que ela não está dirigindo, ela está planejando dirigir.
Eu estou junto com você aqui, nós dois vamos decidir quem vai dirigir o carro. Aí eu digo, I'm driving. É como se em português eu dissesse, eu dirijo. Então existe esse tipo de plano, esse arrangement. Vamos ver outro exemplo. My sister is going to the dentist tomorrow. Ó, esse aqui é um uso bem tranquilo, igualzinho esse outro uso aqui. Ó. É um arranjo, é um plano de uma pessoa, mas ele está simplesmente colocando going to. Então, a minha irmã está indo, ó, is going to the dentist tomorrow. Ela está indo para o dentista amanhã. Ela está indo amanhã, ela estará indo, né? Mas como eu disse, é um jeito que eles falam de futuro, envolvendo esse planejamento, esse arranjo, que a construção lembra o presente, certo? Tem elemento de presente aqui, ó. To be no presente, to be no presente, certo? Só que ele te dá o advérbio de tempo aqui, ó. Tomorrow, amanhã. Então, não pode ser agora, né? Que você está encontrando sua mãe, se é amanhã, certo? Isso aqui a gente tem que tentar compreender. É um uso bastante comum da língua inglesa e não é tão comum a gente ver isso aqui em português. Vamos ver o próximo. Schedule, ou então schedule, né? Depende se você está falando inglês britânico ou americano. Events, né? Como a gente foca mais no americano, scheduled. Scheduled events, eventos marcados. The present simple tense, o tempo presente simples, is usually used to, é normalmente usado para refer to future events that are scheduled. Então, o tempo presente simples é normalmente utilizado para se referir a eventos futuros que estão marcados, scheduled, and outside of your control. Um detalhe importante, ó, esses eventos estão marcados e eles estão fora do seu controle. Então, não é tu que controla quando acontece aquele evento, certo? Ele vai acontecer, ele tem data, tem hora certa para acontecer. Por exemplo, um jogo de futebol dos times mais importantes, né? Ele tem um dia, ele tem uma hora para acontecer. Então, ele é um evento que está scheduled, ele está marcado, agendado. Exemplos. Hurry up, the train departs in 10 minutes. Então, se apresse, o trem parte em 10 minutos. É um negócio que vai acontecer, é um evento marcado, é um outro tipo de futuro. Mais um exemplo. I leave Frankfurt at 5 o'clock in the morning. Eu deixo Frankfurt, aqui na Alemanha, às 5 horas da manhã. And arrive in New York in 3 hours. E chego em Nova York às 3 horas, né? Aqui, com certeza, uma viagem de avião. Ok? É isso por hora, meus queridos. See you. Goodbye.